Olá, pessoal. Olá, boa noite a todos que estão junto conosco. Nós começamos agora um podcast, um bate-papo com você, jacupiranguense, você, nosso amigo, e estamos aqui para ouvir você, conversar contigo. Eu quero que você já dê o seu boa noite aí, vá conversando conosco. Você que está chegando, diga para a gente de que bairro que você está participando, né? Se você está no centro, na Flor da Vila, na Vila Elias, ou está em algum bairro rural também. Chega mais, vai conversando com a gente. Eu vou estar abrindo aqui o chat aqui também para poder estar acompanhando vocês. E nós vamos aqui falar sobre vários motivos hoje, sobre vários assuntos relacionados à nossa cidade, ao nosso município, a amada e querida Jacupiranga. E para isso eu estou aqui com uma pessoa que é um amigo nosso, companheiro de longa data, já tem nos acompanhado e participado com a gente aqui de vários assuntos relacionados à política no nosso município, que é o Rodrigo Ricardo Botaro. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite, Ivan. Obrigado aí mais uma vez aí pelo convite de estar aqui. Boa noite, galera. Que vocês sejam todos bem-vindos aí. E estamos aqui para responder as perguntas, né? Algumas que ficaram pendentes da última participação nossa no podcast Balaio Geral, né? E para outras que surgirem aí no decorrer do nosso bate-papo. Legal, bacana. Pessoal, então nós estamos aguardando vocês aí com uma boa noite. E nós já vamos respondendo aqui uma pergunta que o Leandro Costa, ele mandou para a gente na última live. O Rodrigo vai estar lendo para a gente aqui e a gente vai estar discorrendo. Enquanto isso, você compartilha, curte, e nós estamos aqui de uma maneira bem informal, tá? Parece uma apresentação aqui do Jornal Nacional, aqui atrás da mesa, né? Mas queremos fazer isso de uma maneira bem descontraída, uma maneira bem despojada. E é um bate-papo, como o próprio nome do nossa live aqui já propõe. É um bate-papo. Queremos ouvir você, queremos falar contigo e dar a voz a você, jacupiranguense aí, para falar um pouco sobre as dificuldades que você tem no seu bairro, para falar um pouco sobre as questões e desafios que você acredita que Jacupiranga vai ter que resolver agora nesse próximo ano, né? E nós estamos aqui para te ouvir, para conversar e para responder. Vem junto com a gente aí. Vamos lá, Rodrigo, vamos ler? É isso aí, vamos lá. Primeiramente, né, pessoal, é importante a gente deixar claro que a política ela pode ser levada com leveza também, né? O fato de ser sério, né? Política é algo sério, algo que todos nós precisamos todos os dias, mas pode ser levado com leveza também, né? E buscar novas soluções para velhos problemas é algo que precisa ser construído junto com todos vocês, né? Junto com a sociedade, né? A gente precisa fazer essa construção juntos, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui nas perguntas, tá? Eu quero começar pela pergunta, Ivan, aqui do Leandro Costa, que ficou da participação nossa no Balaio Geral. Legal. Que é qual seria a sua prioridade em nossa cidade aqui. O que para você é uma prioridade? Legal. Bom, existem, na verdade, várias prioridades, Leandro. Uma delas, que eu acredito que Jacupiranga hoje tem como maior deficiência, é a questão do crescimento econômico. Nós precisamos ter em Jacupiranga uma economia mais pujante. O que é isso? Nós precisamos que o comércio ele tenha melhor fortalecimento. Nós precisamos que a indústria, né, o parque industrial, vamos dizer assim mais diretamente, tenha um melhor desenvolvimento. Nós precisamos que toda a cadeia produtiva, seja na parte rural também, de Jacupiranga, tenha uma rentabilidade e que nós consigamos, através disso, o quê? Gerar mais empregos, ter mais vagas de trabalho, capacitação. Então, isso é uma das questões pelas quais nós acreditamos ser importante para o município. Claro, existem tantas outras coisas, como a saúde. O que dizer da saúde, né? É uma questão básica. O saneamento próprio, que muitas casas em Jacupiranga ainda não tem saneamento básico. Nós podemos falar aqui também da questão do esporte, da questão da cultura, a questão de lazer. Existem tantas outras coisas pelas quais nós podemos discorrer. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham. Qual é a sua ideia sobre a questão, o ponto mais importante para Jacupiranga?
Quero que você aí que está em casa fale para nós, porque às vezes, né, Rodrigo, a gente tem uma ideia sobre a necessidade, mas nós entendemos também que cada bairro tem a sua peculiaridade. Sim, cada bairro tem sua vocação, né? Também, e muitas vezes o próprio munícipe, ele traz dentro de uma conversa a solução para determinado problema. Né? Muitas vezes o erro do político é achar que é o dono da verdade, né? E, cara, toda a construção tem que ser feita com a sociedade, né? Algo que eu defendo muito são as audiências públicas, né? Nem tudo pode ser levado para uma audiência pública, né? Tem assuntos que é muito técnico, né? E muitas vezes vai gerar vários pontos de vistas. Mas tem muitos assuntos também que tem que ser tratado junto com a sociedade em audiência pública, né? Cada vereador, o próprio prefeito, eles estão ali para representar a população, né? Mas é importante a participação popular também. Legal. E aproveitando aqui, Rodrigo, vamos dar uma boa noite pro pessoal que está chegando aqui com a gente. Olha, tá conosco aqui a Deise Schneider, lá do Guaraú. Deise, um abraço, Deus abençoe você. Um abraço, Deise. Obrigado aí por você estar com a gente. Tá o Valdo Costa aqui também com a gente. Boa noite, Valdo. Boa noite. O Juca Sidelaski. Puxa vida, Juca, eu acho que eu falei certo, né? Porque é um sobrenome aí que a gente trava um pouco a língua, né? O Juca é nosso parceiro, amigo aí de longa data, né? Caminhada aí, tá na lida com a gente aí. Tá com a gente, uma boa noite para vocês. Boa noite, Juca. O Cornélio Belchior também tá com a gente aqui e outros aí que estão chegando com a gente. Eu quero pedir para você que tá chegando, compartilhe essa live com as outras pessoas, porque nós estamos aqui para querer ouvir você, ouvir a sua necessidade, inclusive... a Deise, que está aí no Guaraú, né, representando aí a área rural, tem com certeza muito para se falar sobre as necessidades do pessoal que está na zona rural. Na verdade, uma das coisas que talvez eu acho que uma parte da população não saiba, Rodrigo, boa parte da nossa população está na área rural. Né? Quase metade da nossa população é da área rural. E Jacupiranga precisa ter desenvolvimento, precisa ter algumas políticas voltadas para o pessoal na área rural. O que você acha? Eu concordo, né? É aquilo que a gente sempre fala, a vocação, né, de cada bairro, principalmente os rurais. A gente tem hoje, por exemplo, a Barra do Soldado ali, é um bairro que está numa zona rural, digamos assim, sim, mas é um bairro urbanizado, né? Tem asfalto, iluminação pública, né? Até mesmo saber do interesse do munícipe, né, que reside nesses locais. Poxa, vocês querem que um bairro seja urbanizado? Porque vai ter que recorrer a várias questões ambientais muitas vezes, né? Há aqueles que preferem ter ali a área ambiental toda preservada também. A gente tem que ver não somente também o interesse do munícipe, mas a necessidade do município, né, como um todo. Né? Então, quem vive a realidade ali no determinado bairro, tanto no rural quanto no urbano, é a melhor pessoa para estar dando esse direcionamento para a gente. Exatamente. Nós sabemos que se nós não estarmos ouvindo quem é da população, nós estaremos fazendo política aí para meia dúzia de pessoas. Na verdade, nós sabemos que as soluções e todos os problemas, as demandas, as necessidades, elas surgem da população. Então, nós precisamos ouvir você. Você que está em casa, chegue mais aqui, converse com a gente, fala um pouco mais sobre o seu bairro, sobre as dificuldades. Eu vou falar aqui com o Juca, que mandou um comentário aqui, Rodrigo. Ele disse assim, ó, Ivan, nós até sabemos, mas o porquê Jacupiranga não decola, já se passaram vários prefeitos e os problemas são os mesmos. Eu me lembro que eu ouvi Eu fiz uma caixinha de pergunta esses dias atrás no Instagram e nessa caixinha deixei livre, né? E a pessoa, que no caso ela até não mora em Jacupiranga, mas ela é eleitora aqui da nossa cidade, ela deixou assim: por que Jacupiranga não vai para frente? Ela deixou exatamente esse tema. E aí, o que eu respondi para ela, né? Respondi da seguinte maneira: nós temos que levar em conta o passado, que Jacupiranga, na década de 20, tinha
Pariquera como distrito, mas isso já faz muito tempo, tá? Depois, no final, até a década de 80, Cajati também pertencia como distrito de Jacupiranga, né? Só que somado a isso, né, não podemos levar isso como único motivo, né? Mas somado a isso, nós temos que mencionar os recorrentes desgovernos que houveram no nosso município. Hoje ainda, eu estava... Ué, mas eu já fiz live lá na rádio, lá virou normal? A live do Facebook, a transmissão tá rolando normal. Direto no Facebook, entendeu? Porque eu fiz no meu celular, viu? 2 vezes já. Rodou normal, não caiu. Então, é que o celular é diferente, né? A gente põe o celular pra fazer. Não, por isso que eu falo sobre a questão do própria página, sabe? Isso tem alguma coisa a ver com alguém fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa aí? Não dá pra saber, cara. Na verdade, se alguém fez, eu não. Tá anônimo, né? Ah, não, com certeza. Tem que ser anônimo, né? Mas não existe motivo. Vou colocar de novo aqui, segura aí. Já avisa o pessoal que o Facebook derrubou a live. Avisar como? O link da live. Não, mas por stories ou como? Stories. A gente tá iniciando a live de novo. Vou guardar para encontrar com alguém. Eu queria que é rápido. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer um stories aqui. Engraçado aqui só aparece essas 3 opções aqui no Stories. Texto, música, bumerangue. Não é nenhuma dessas aqui, né? Você quer criar um... Voltamos? Já está? Voltamos. Aí, voltou? Tá ok? Olá, pessoal. Nós tivemos um pequeno problema aqui técnico, mas o Facebook deu uma bugada aqui, mas nós já estamos de volta, né? Por acaso você que está com a gente aí e deu uma caída aí, nós tivemos um problema técnico, mas já estamos de volta aqui com a live aqui no Facebook, tá? Vamos tocando para frente. Nós estamos falando sobre aquela parte sobre desenvolvimento aqui no município, sobre o ponto que nós precisamos estar ouvindo o munícipe, né? E aí exatamente por isso nós começamos a fazer essa live, que é porque nós temos total consciência, né, Rodrigo? Que se por acaso nós não ouvirmos a população, se nós não estivermos ligados, prontos para estar fazendo com que a população seja ouvida e a partir desse momento, né, criar soluções e maneiras com que a gente consiga estar respondendo, dificilmente a gente vai estar conseguindo fazer propostas, né? Eu já digo no âmbito geral, né? Tanto o pessoal do executivo como do legislativo e assim por diante. Acho que o objetivo tem que ser um governo participativo, né? Envolver a população, cativar a população para que participe também, porque muitas vezes também não há o desejo, né? Não há o interesse por parte dos munícipes. Então a gente também
eu coloco, né, como quem está numa gestão, quem está sentado em uma cadeira, quem está governando e representando a população, como um responsável por cativar a população a estar participando. Né? A participação popular é fundamental em todo o processo democrático, é fundamental em toda a construção de política pública, até porque o vereador ele fiscaliza o trabalho do prefeito e o munícipe fiscaliza o trabalho de ambos. Né? Tanto o vereador quanto o prefeito, eles estão para servir a população. São autoridades? Claro que são, mas também são para servir vocês, né? Para servir nós, né? Todos nós. Até porque os subsídios que recebem vêm dos nossos impostos também. Né? Então, a gente precisa se atentar. Por exemplo, alguém que tem uma empresa, não deixa o seu funcionário fazer o que quiser e vai estar ali pagando certinho. Então, por que nós vamos deixar a Deus dará? Não, a gente tem que participar. É isso que eu venho fazendo já desde 2020, Ivan, que é frequentar as sessões da Câmara, conversar com cada vereador. Sempre fui recebido por todos os vereadores, fui recebido também lá atrás pelo prefeito, pelo vice-prefeito. As secretarias, né, grande parte me recebeu também para tirar dúvidas, para explicar o serviço. E, cara, é assim que tem que ser. Né? Apesar da gente, né, ter um posicionamento político, né, fazer parte de um grupo político, a gente, antes de tudo, é munícipe também. A gente é pagador de imposto. Né? E, então, faz parte do processo. Né? Ir lá, aprender, conhecer, demonstrar interesse. Né? E assim, né, a gente vai esmiuçando, né, os problemas, buscando soluções, buscando alternativas, analisando óticas diferentes de como solucionar um mesmo problema. Né? E é assim que tem que ser, gente. Assim tem que ser. Um órgão fundamental que antes não tinha, hoje tem, é a nossa Procuradoria Municipal. Né? Fui muito bem recebido ali, se eu não me engano, por 2 ocasiões. Né? Então, assim, gente, a gente tem que conhecer as instituições do nosso município, né? Conselho Tutelar também, né? Enfim, a gente tem que passear por cada secretaria, por cada poder aqui do nosso município, para a gente estar inteirado. Até porque, né, Rodrigo, como a gente desejar estar nas cadeiras se nós não entendemos, de fato, como funciona o processo, né? Inclusive, eu quero deixar aqui um abraço para todo o pessoal que é funcionário público, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Vocês são peça fundamental, né, para que a gente consiga estar desenvolvendo. Eu digo a gente, no caso, qualquer agente público que for sentar como responsável ali, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Né? Só esclarecendo aqui, nós estivemos participando na semana passada num podcast, né, com o nosso amigo Jair, e houveram algumas perguntas pelas quais a gente não conseguiu responder. E essas perguntas que nós não conseguimos responder, nós estamos aqui dando uma repassada, né, enquanto o pessoal está entrando, o pessoal está participando, estão aqui interagindo junto com a gente. Aproveitando que nós já fizemos uma pergunta, né, Rodrigo? Eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês que estão com a gente. Eu vou aqui mencionar o Joel Rocha, né? Um abraço, Joel, muito obrigado. O Joel sempre aí está curtindo, compartilhando junto com a gente e deixou aqui uma mensagem: boa noite, Jacupiranga, cidade que eu amo. É isso aí, obrigado, viu, Joel? O Joel não está aqui na cidade, mas torce pela cidade, é um jacupiranguense aí com paixão e deseja que a cidade prospere cada vez mais. O Juca, né, que já acabou de fazer um comentário, ele diz outro aqui, comentário pra gente aqui: Ivan, o meu lema é trazer Jacupiranga para Jacupiranga. Ou seja, quem mais vai ser beneficiado do sucesso de Jacupiranga a não ser nós, os próprios jacupiranguenses? É isso aí, Juca. Parabéns, viu? A Letícia aqui deu boa noite. Manda um abraço ali, Rodrigo, para Letícia. Um beijo pro amor da minha vida aí, né? Minha parceira, minha
uma das minhas principais apoiadoras aí, juntamente com a minha mãe, né? Um beijo aí, Lê, te amo. Legal. Obrigado, viu, Letícia, pela sua participação. Também está com a gente aqui o César Lara, o Jucimar Martins, a Juliana, minha esposa. Agora sim, agora chegou a minha vez. Um abraço, um beijo, né? Para a pessoa aí super especial, parceira que você é. Meu amor, eu te amo. Agora, também tem aqui com a gente aqui o Eliel Alcântara, o Ivo Silva. Tá com a gente o Luciano Braga. Vamos ver aqui para frente. A Ariene também tá com a gente. Obrigado, Ariene. Tá com a gente aqui Jucimar Martins. Vamos aqui. Tá a Neia Calegari, o Billy Oliveira, o Diogo Jimenez Salese. Tá a Elaine Dinaldo, a Daisy Schneider. Pessoal, vocês que estão entrando agora, eu quero que vocês digam de qual bairro que vocês estão falando, né? No caso, a sua residência. E fale pra gente, comente um pouco mais sobre o seu bairro. Como é que você está vendo hoje o desenvolvimento no seu bairro? Eu quero ouvir vocês. Fale pra gente, você está feliz com o seu bairro, da maneira com que eles tenham se desenvolvido, ou as manutenções que estão recebendo? Eu quero ouvir um pouco de você aí sobre a sua necessidade, sobre o seu dia a dia. Vamos ver quem mais está com a gente aqui, Rodrigo. Tá o Wellington Souza. Vamos ver aqui. E tem mais o pessoal que está entrando com a gente. Vamos ver aqui. A gente estava falando lá na frente, Rodrigo. Só justificando aqui, aliás, o nosso link acabou de cair, mas nós voltamos, tá? Então eu quero agradecer aí você que estava participando com a gente lá no primeiro e caiu, mas voltou com a gente aqui. Nós queremos mais ouvir você, ouvir a tua voz, ouvir e interagir com você. Nós estamos falando, Rodrigo, com a Daisy lá no início, né? E estamos falando sobre a importância que o bairro Guaraú tem para o nosso município. Se eu não me engano, o bairro Guaraú ele tem mais de 2.000 pessoas como habitantes. E é um bairro distante da cidade, se não acho que o mais distante, mas nós não podemos negar da diversidade que aquele bairro tem na flora, na fauna e no potencial que ele tem. E, aliás, nós não podemos deixar de mencionar aqui sobre a questão da produção da bananicultura, né? Sim, o palmito também, né, vem surgindo. Sim. O Guaraú, se eu não me engano, junto com a Flor da Vila, são os 2 maiores bairros do nosso município. Né? Tanto em extensão territorial quanto em populacional. Populacional, exatamente. Agora eu não vou saber dizer qual é maior, mas eu sei que os 2 aí são os 2 maiores bairros. E tem que ser olhado com carinho, né? Tanto no incentivo da agricultura familiar, quanto no sentido de desenvolvimento dos próprios bairros, né? Ser olhado com carinho para quem mora lá e trabalha aqui na zona urbana, que muitas vezes precisa de um transporte público de qualidade. Né? Algo muito, muito debatido. Sabe, Ivan, eu acompanho várias prefeituras, vários prefeitos, né? Vários vereadores também. E um dos prefeitos que eu acompanho e admiro muito é um prefeito chamado Rodrigo Manga, meu xará, que é o prefeito de Sorocaba. Ele fez uma licitação lá em Sorocaba, específica para transporte público de zona rural. Os ônibus lá tem pneu de trator. Para poder aguentar. Então, precisa ter esse olhar, sabe? Esse cuidado, né? Esse cuidado. Né? É uma realidade que eu posso falar por mim, eu não vivo. Por isso que a gente precisa ter, mais uma vez, a gente volta na construção do diálogo com quem vive as realidades do nosso município. Não é porque todo mundo mora em Jacupiranga que todo mundo vive a mesma realidade, né? Existe uma diversidade aqui de maneira de viver na nossa cidade, né? E não se distingue apenas zona rural e zona urbana. Cada bairro tem a sua peculiaridade. Cada bairro tem a sua vocação. E precisa ser respeitado, né? Tem que ser respeitado e tem que ser enxergado, Sim. Principalmente, né? Exatamente. Até por falar nisso, o Joel aqui, ele trouxe pra gente, Rodrigo, um comentário aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui. O Joel Rocha, eu posso estar enganado, mas eu tô achando que é um tio meu. É ele mesmo. É ele mesmo? Acho que é o irmão da minha avó. Um abraço aí, tio Joel. Se for, por favor, nos avise aí. Eu não sei, eu até procurei aqui, tava procurando, mas não apareceu pra mim. É ele mesmo. Ele disse aqui, boa noite, Ivan Filho, meu querido.
e meu sobrinho. Então, já está esclarecido já. Um abraço, tio. Apareça. Aproveitando que o Rodrigo já está com a fala aqui, o Jucimar ele diz assim, boa noite. Tem algum projeto em mente para colocar em prática? E aí ele pediu para você, Rodrigo, discorrer sobre isso aí, falar se tem algum projeto já. Tenho. Jucimar, né? Isso, Jucimar Martins. Obrigado, viu, Jucimar, pela pergunta. Jucimar, obrigado, tá, pela oportunidade de estar explanando isso. Né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu lido com essa questão de juventude há muito tempo já. Desde quando eu decidi entrar na política, eu já venho trabalhando em cima disso. Né? O Ivan sabe, lá em 2020, eu estava totalmente retraído que política não era para mim, que eu não queria. Mas as coisas foram acontecendo, portas foram se abrindo. E por eu ser jovem, na época, em 2020, eu estava com meus 19 anos, né? Hoje estou com 23, principalmente na área da juventude, que eu estou no auge da minha juventude, ainda costumo dizer que todo aquele que se sente jovem é jovem, mas pela nossa legislação é até os 29 anos. Tá? Mas eu venho trabalhando essa questão. Por quê? Hoje, a grande dificuldade de municípios pequenos, como Jacupiranga, pequenos no sentido populacional, é a redução ainda mais dessa população. Né? Quanto menor o município vai ficando, mais pessoas vão saindo. E a gente precisa combater isso. A gente precisa fazer do nosso município um lugar atrativo, um lugar onde as pessoas queiram retornar, aqueles que foram embora queiram retornar, aqueles que estão aqui desejem ficar, aqueles que não conhecem desejem conhecer e, quem sabe, criarem raízes aqui também. Né? Então, pensando dessa forma, hoje, a melhor forma, na minha visão, de fazer esse trabalho para contribuir para o crescimento populacional de Jacupiranga, Jacupiranga crescendo populacionalmente falando, a gente consegue outros benefícios via governo do estado, via governo federal, né? A gente consegue ter uma atenção maior de deputados. Então, partindo desse princípio, eu vejo como a possibilidade dos jovens não saírem. Não que o jovem não tenha que sair, que tenha que conhecer outros lugares. Gente, quem tiver a oportunidade de ir para fora, estudar, cara, cada um faz o que quer da sua vida. Né? E isso é cultura também. Você conhecer outros lugares é cultura, né? Mas ou ir, passar um tempo fora. O Ivan voltou, né? Eu optei por ficar aqui, né? Eu sempre cito uma frase que eu ouvi na minha formatura do Instituto Federal, né? O nosso diretor da época falou: invista na terra que investiu em você. Então, baseado nisso, eu decidi ficar e contribuir com a minha cidade. Né? Então, o que a gente pode fazer para que o jovem tenha interesse em ficar aqui? Né? E falando como jovem, porque muitas vezes a gente pega um político, gente, um exemplo aqui, tá? Mas um político de 60 anos de idade ou de 50 anos de idade, será que ele vai compreender a cabeça do jovem? Né? Porque a juventude dele foi outra realidade. Né? Muitas vezes até para a gente que está na casa dos 20 ainda, o pessoal que está chegando aí com os 15, 16 anos já é outra mentalidade, já é outra realidade, geração, né? É outra geração. Então, olhando para essa questão do aumento populacional, o que a gente pode fazer para o jovem permanecer aqui no nosso município? Não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo. Tá? Eu venho frequentando o governo do estado nessa questão, junto com a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude. Antigamente era chamada de Subsecretaria de Juventude, que vem dado parâmetros, vem dado direcionamento para que os municípios possam trabalhar em prol da juventude, vem dado ideias, né, para a gente tá atuando aqui. Assim, o jovem, para ele permanecer num lugar, ele vai precisar de 3 coisas. Dinheiro no bolso, emprego e renda, um diploma na mão, qualificação profissional e lazer, seja através da música, do esporte, da cultura, enfim. Então, qual que é a forma para a gente trazer isso para cá? Né? Hoje, vários incentivos do governo do estado, ele requer algumas condições.
né, eles exigem algumas coisas, entre elas o Conselho Municipal de Juventude. Eu já fiz esse projeto de lei em 2021, se eu não me engano, final de 2021, começo de 2022. Eu entreguei esse projeto de lei, como eu não sou vereador, eu penso da seguinte forma: a gente tem pressa para evoluir, para avançar. Eu não vou esperar chegar o momento certo de disputar uma eleição para ver se consigo... Ou estar no mandato para poder ver acontecer. Nós não podemos pensar dessa forma. Sim, exatamente. Eu não estou preocupado com quem vai ser o pai da criança. Eu estou preocupado que a criança nasça, né, e seja bem criada. Então, eu entreguei para a vereadora Madalena para que ela pudesse estar fazendo toda os trâmites, toda né? a tramitação na Câmara. Enfim, o projeto tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo. Então, na época, o vereador-presidente Marquinhos do Táxi enviou para a Prefeitura. De lá para cá, nada aconteceu ainda, né? Uma das características da atual gestão foi ter feito conselhos. O da juventude ficou de fora, né? Mas é algo que eu ainda brigo, e brigo muito para que seja executado, né? Aprovar um projeto de lei voltado para a criação de um Conselho Municipal de Juventude é muito fácil. Difícil é aquilo que nós estávamos falando atrás, é cativar o jovem a estar participando. E esse é um trabalho de base que tem que começar lá nos grêmios estudantis, nas escolas. Tem que ter diálogo lá nas escolas estaduais, tanto no Capitão Bernardo, quanto no Coronel Miguel Biegui, quanto no Antônio Eduardo de Castro. Então a gente precisa começar um trabalho lá, junto com toda a equipe gestora, para que o jovem se envolva e comece a participar, né? E assim a gente criar um conselho forte, atuante, que delibere, né? Não somente aquele conselho representativo, mas aquele conselho que delibere mesmo, né? Tem um projeto de lei da deputada Fabiana Bolsonaro que cria o Fundo Estadual de Juventude, ou seja, vai ter recursos destinados. Então, se Jacupiranga tiver um conselho atuante, né, vai vir recursos. A gente pode não somente, Ivan, criar um conselho, mas a gente pode criar também um fundo municipal. Exatamente. Né, de juventude. Então, assim, tem essas alternativas, porque a partir daí a gente consegue trazer programas para que jovens tenham oportunidades de fazer, sei lá, estágios, parcerias com as nossas empresas do município. Hoje tem os selos, né, que eu sempre destaco aqui também. O selo, esse daí tem que ser uma questão que vai ter que partir do Poder Executivo, não da Câmara de Vereadores. Mas tem os selos hoje. No Paraná isso funciona muito bem, né? Que é o selo empresa amigo da juventude, selo empresa amiga dos animais, selo empresa amiga do autista, selo empresa amiga do idoso, né? Então, assim, falando de juventude, aquelas empresas que fazem que acreditam, né? Óbvio, que deixar vagas destinadas a jovens aprendizes, a menores aprendizes, né, que contrate, que dê o primeiro emprego. Eu quero aproveitar aqui, Rodrigo, a sua fala sobre a questão de a gente poder envolver cada vez mais os jovens com todas as questões. Mas eu digo assim, não só os jovens, mas é importante que nós mantemos como força nova, essa força motriz, que são jovens. Eu acho que é muito interessante nós estarmos também prestando muito a atenção em algumas coisas. Deixa eu só comentar com vocês aqui, assim, como é que funciona. Nós estamos aqui fazendo uma live que o nome é Bate-Papo Aberto, tá? É aberto. Então, eu quero que o pessoal aqui, sem censura, a gente vai ouvir, claro que só a não ser que seja coisas de baixo calão que não são convenientes, nós não estaremos falando. Mas eu quero aqui mencionar, por exemplo, o Ivo Silva, ele deixou assim uma pergunta, um comentário aqui, ó. Como não vou votar em ninguém, então não vou assistir. Eu acho legal a gente tocar até em todos esses assuntos, por quê? Porque é importante nós trazermos para a população qual é a importância de nós. Isso, quando o Rodrigo falou sobre Grêmio Estudantil, eu acho que a questão da politização começa exatamente aí também. Então, assim, é importante que, se você que está na sua casa, você que está com o celular na mão, que está me ouvindo, que está
tirando um tempinho da sexta-feira. Puxa vida, uma sexta-feira à noite você está ouvindo falar sobre política, entendeu? E é um negócio assim que talvez nem todo mundo tenha prazer, mas a questão, nós estamos falando aqui sobre a importância. E isso envolve você sim. Isso envolve o seu futuro, isso envolve o futuro do seu filho, isso envolve o futuro da sua empresa, isso envolve o futuro da sua cidade, por isso te pertence. E se por acaso nós que estivermos que julgamos ter bons pensamentos, boas ideias, e nós queremos o desenvolvimento para a nossa cidade, se nós não nos pusermos no papel de conversar sobre política, falar sobre política, pessoas pelas quais não te representam vão estar tomando as cadeiras, vão estar tomando os poderes na política. Aí, agora há pouco, eu estava participando de uma live, eu até dava um exemplo a respeito da política, né? A política é boa ou a política é ruim? E até perguntei para a pessoa que estava junto comigo, com o Fábio, dando o exemplo de uma caneta. Olha, a caneta é boa ou a caneta é ruim? A caneta, ela não é boa nem ruim. Depende da pessoa que está usando ela. Assim também a política. A política, ela é uma ferramenta. E ela, estando na mão de pessoas boas, que tenham boa índole, que tenham boa vontade, elas sim vão encontrar o objetivo pela qual foram criados. Então, nós estamos aqui, eu quero até falar para você, Ivo, não desacredite. Não desacredite dessa ferramenta, porque é através dela que nós conseguiremos ver Jacupiranga melhor. É através dela, né, Rodrigo? Que nós vamos conseguir ver o futuro que nós tanto precisamos nós necessitamos para Jacupiranga. E o jovem, ele tem que parar de ser visto como o futuro. O jovem, ele é o presente. Né? Eu quero citar aqui o comentário da Jane Santana, Ivan. Ela... colocou aqui que concorda, né, com a nossa palavra aqui, e que ela particularmente não gostaria que os filhos dela tivessem que ter ido embora. Né? Porém, ela vê que aqui tem uma cultura ruim na questão de emprego, que é a da indicação. Né? Os estudantes têm oportunidade... deixa eu só ler aqui. Os estudantes não têm oportunidade, pois não têm experiência. Por isso, Jane, que eu citei até o exemplo do selo, que aí vai partir de uma iniciativa de quem for exercer o poder executivo, mas de propor o que para mim é uma ideia fantástica, que é dar incentivos fiscais, benefícios para as empresas que tiverem o selo Amiga da Juventude, né? Que é o da primeira oportunidade, é o do estágio, é o do menor aprendiz. Exatamente. Né? Dar as oportunidades, né, Rodrigo? Tem que dar. Acho interessante criar um projeto de incentivo que cria um primeiro emprego, por recursos para as empresas, vamos cuidar dos nossos jovens. E precisa, eu falo como jovem, nossos jovens nunca foram olhados. Eu, pelo menos do tempo de juventude que eu tenho até agora, ainda não. Né? Eu vou falar para você, Jane, e para todos que estão acompanhando. Hoje, eu sou servidor público em Cajati e eu estou cedido para o Exército. Eu trabalho num tiro de guerra. Pouco se ouve falar aqui na nossa região como um todo no trabalho que os tiros de guerra, através da instituição Exército Brasileiro, desenvolve. É uma escola de civismo e cidadania excepcional. Cajati tem lá a fama dos predinhos. Metade dos atiradores do tiro de guerra são de lá. A gente percebe a mudança de comportamento deles. Conduta, né? Conduta. A oportunidade que eles têm ali. Eles saem de lá para reserva. Alguns como cabo. E, Rodrigo, né? Então, assim, é uma oportunidade. O tiro de guerra, é claro que a região não permite ter mais que um, e Cajati já tem. Tá sediando, né? Tá sediando. Mas, gente, a gente precisa preparar, porque assim, hoje a cultura que nós temos aqui no Vale do Ribeira, em Jacupiranga, Vale do Ribeira, acredito que na maioria das cidades, é de preparar o jovem para a faculdade. Cara, a gente tem que preparar o jovem também para o mercado de trabalho. A gente tem que preparar o jovem também para o serviço militar, porque muitos nem cogitam essa possibilidade por falta de informação. Mas também, Rodrigo, desculpa te interromper aqui, mas nós não podemos se equivocar sobre a vocação do município. Sim. Por que não? O jovem não pode ficar na zona rural. Desenvolver técnicas, desenvolver a agricultura. Por que não? E vou além. A gente precisa preparar o jovem
Aliás, a gente precisa preparar as crianças, desde lá dos seus 10, 12 anos, enfim, para política, para cargos públicos também, né? Cara, não, eu fico meio chateado quando eu ouço a pessoa, não sei se eu saio candidato, não sei se eu... Não sei... Gente, se prepara, né? Eu acho que falta esse incentivo, essa cultura do se preparar. Olha, nesta eleição eu não vou participar do pleito, porque eu quero me preparar para a próxima. Cara, são 4 anos, é uma faculdade praticamente. E é possível. Você pode, inclusive, ir para uma faculdade, né? Temos o curso de gestão pública na Unisep, aqui em Registro. Tem várias formações, inclusive EAD também, né? A gente precisa também... Hoje, Ivan, tem alguns trabalhos... em Caçapava, tem um amigo meu, o vereador Ian Lopes, né? Em Cajati também tem. O Câmara Mirim. Cajati tem 9 vereadores eleitos. Mas Jacupiranga já teve isso. Teve? Eu não sei. Jacupiranga já teve um projeto que era nas escolas, né? Havia eleição, tinha os vereadores mirins, entendeu? E aí cada vereador mirim, ele buscava um apadrinhamento com o vereador que estava em gestão, né? Para poder exatamente estar conversando, para desenvolvendo alguns projetos. Mas assim, esse tema da juventude ele é muito importante, mas eu quero dar uma atenção para o pessoal aqui que está no chat com a gente. A Daisy Schneider está dizendo aqui, nós precisamos de estrada boa aqui no Guaraú. Pessoal que está na zona rural, uma das maiores reclamações que nós ouvimos é transporte público de qualidade e estradas rurais boas para que possam estar atendendo a necessidade. Porque de tudo que o pessoal da zona rural precisa quando está buscando fora do local onde está morando, precisa de estrada. Precisa de um transporte decente. Para aqueles que não têm carro, né? Eles precisam estar tendo horários legais ou que atendam a necessidade deles e tenham uma estrada decente. Rodrigo, acho que a gente tem ouvido assim constantemente essa reclamação, né? Sobre questão de transporte de qualidade e manutenção das estradas, né? Sim, principalmente transporte, né? Hoje a gente vê um contrato maior, né? E o serviço parece que inferior ao anterior. E infelizmente as reclamações só têm aumentado, né? Sim, gente, é um serviço, como foi bem dito pelo vice-prefeito aqui, né, no último podcast que ele participou junto com o prefeito, é um serviço que não dá para ser paralisado do dia para a noite, né? É um serviço que tem que ser diário. O problema é que tem algumas linhas que não estão sendo. Né? E atrasos, enfim. Não é só, trabalhador, isso não é só o compromisso. Isso vem tendo reclamações recorrentes, semanais, né? Na Câmara de Vereadores. Vereadores cobrando. Né? Na última sessão da Câmara, o vereador Cristiano fez um desabafo praticamente. O vereador Cláudio também. Vereador Ivanilda do Guaraú, que inclusive é usuária desses serviços. Então, falta de cobrança não é. Né? Existe um gestor do contrato, existe um fiscal do contrato. Vamos só dar atenção aqui. Pessoas para conversar. Rodrigo, aqui, só porque tem bastante perguntas surgindo aqui no chat, só para a gente conseguir dar conta e atender todos vocês, né? O Felipe William dizendo aqui, boa noite a todas, boa noite a todos, um ótimo papo, parabéns a vocês dois. Obrigado, Felipe, um abraço para você, obrigado por você estar com a gente aí. O Jucimar diz assim, tudo chega no poder executivo e aí travam. Infelizmente, Jucimar, a gente vê uma série de desculpas para muitas coisas, mas eu tenho dito, o Rodrigo tem caminhado com a gente tem visto, Jacupiranga tem uma série de deficiências, mas é aquela questão, quando se falta recurso, tem que se sobrar criatividade. Então nós precisamos ter pessoas com vontade, com pulso, com peito, para que a nossa cidade vá para frente. Vamos para frente aqui, Rodrigo. Tem a Neia Calegari, ela diz assim, Cidade Nova, falta um posto de saúde, precisamos ir ao centro e a agenda dos médicos está lotada, a espera é grande. Bom, quer falar um pouco sobre saúde, Rodrigo? Vamos falar.
A questão de um posto na Cidade Nova, eu já escuto, cara, isso há muito tempo. Eu lembro adolescente ouvindo as conversas, né, do pessoal ali na Cidade Nova. Eu morei, né, por muito tempo ali na Cidade Nova, mas antes de morar lá eu já frequentava muito Cidade Nova porque meus avós moram a vida toda ali. E isso é algo que é falado há muitos anos já, né? Não vem de agora. Eu não sei, né, a questão até, Ivan, de terreno ali para construção, né? Um local para construção de uma unidade básica de saúde ali, né? Mas é algo assim a ser pensado. A Cidade Nova também é um bairro, talvez o mais novo não é, né? Mas é um dos bairros mais novos que nós temos no município. A Vila Vital é o último, né, que nós temos aí, tem a Vila Vital também. Dentro do município. Mas, né, eu quero agradecer a sua participação. A saúde é uma questão que, infelizmente, nós vemos que está deixando muito a desejar no nosso município. Nós vemos a questão do raio-x, né, que tem se arrastado aí durante meses a fim, aí com um gasto de mais de 7 mil reais por mês, né? E, infelizmente, nós vemos que essa questão de investimento ela não está sendo talvez alocada da maneira correta dentro do nosso município. Mas fica aqui anotado a sua sugestão. Obrigado, né, pela sua colaboração, estar com a gente aqui no bate-papo. Vamos para frente aqui. Dando boa noite aqui pro pessoal que está com a gente. A Miriam Pontes, a Roseli da Costa Miguel, o Anderson Pereira, a Jane, né, que o Rodrigo acabou de responder ela. Jane, obrigado pela sua pergunta. Espero que a gente tenha conseguido aí tá respondendo o seu comentário, pergunta, enfim. Ao Anderson Pereira, a Elaine Ferreira, obrigado também, Elaine e Igor também que estão aí com a gente. Ao Emanuel Correia, um abraço, Emanuel, obrigado pela sua presença. Vamos dizer que o Rodrigo Bassoli, a toda a família Bassoli, ao Ivanor, a Rafaela, enfim, a Renata, a todos o pessoal da família Bassoli, o pessoal da Biro Contabilidade, um grande abraço. São aí uma família que está há um bom tempo aqui em Jacupiranga e acreditam. Inclusive, nós vamos comentar um pouco daqui a pouco sobre uma questão que o Rodrigo tocou no assunto, o Palmito Pupunha. Palmito Pupunha, que é uma cultura que aqui no município já está tão desenvolvida que as pessoas ainda não estão tendo noção do potencial. Mas deixa eu só terminar de boa noite aqui e eu vou abrir para o Rodrigo também comentar alguma coisa. O José Carlos, um grande amigo nosso, José Carlos de Araújo, um abraço, querido. Obrigado, Zé, por estar com a gente aqui. A Laura de Oliveira, vamos ver quem mais está com a gente aqui. Bom, Rodrigo, Palmito Pupunha. A gente tem que olhar para a diversidade que a gente tem e com as oportunidades de expansão, principalmente na questão de agricultura, né, aqui no nosso município, né, Ivan? Claro que toda essa questão parte muito mais de uma iniciativa do Poder Executivo, né, juntamente com os empresários da área aqui no nosso município, mas hoje, voltando para a bananicultura, o Vale do Ribeira, eu lembro de um trabalho que eu fiz lá no Instituto Federal. Hoje, o Vale do Ribeira é o maior exportador de banana in natura do país. Né? Tem um outro polo em Minas também, mas a gente é maior. Então, e o palmito vem surgindo também como uma nova oportunidade aí de desenvolver, né, a nossa cidade e a nossa região. Né? Então, como que o poder público, né, como que o primeiro setor aí pode estar contribuindo para que o segundo setor gere emprego. Quando a gente fala em desenvolver o palmito, a gente está falando de desenvolver emprego e renda também. Com certeza. Né? A gente está falando de oportunidade. A gente está falando da vocação. É aquilo que você falou, Ivan. Por que voltando para o jovem, gente, eu não consigo deixar o jovem quieto. Mas por que o jovem não pode se desenvolver um técnico agrícola, um engenheiro agronômico, para que possa crescer e contribuir para o crescimento do vale? Porque se a produção do palmito cresce, aquele agricultor cresce junto. Né? A cidade cresce, a cidade gera emprego e renda, a cidade atrai mais trabalhadores que fixam a vida aqui no município, desenvolve família. Exato. E assim
Cara, é uma Exatamente. cadeia que a gente precisa enxergar a coisa, gente. Que eu falo, poxa, será que ninguém vê, né? Não é tão simples. Eu tô vendo gente que muitas vezes escuta a gente falar e fica aí, porque acha que vai chegar lá e vai estralar o dedo, as coisas vão acontecer. Não é. Não é estralar o dedo, as coisas vão acontecer. Não é assim. Eu sei que não é assim. Eu trabalho numa administração pública, eu sei os trâmites, eu sei como funciona. Não é estralar o dedo que a coisa vai acontecer. Só que a gente tem que estar, cara, com esse entusiasmo. Tem que começar, a gente né? não pode chegar lá, será que vai dar certo? Tem burocracia, não sei o quê. Cara, vai com entusiasmo. Pega dentro dos 5 princípios constitucionais que o artigo 37 da Constituição nos proporciona, guia nesse caminho e engata a marcha e vai, e voa. Cara, e como diz a frase, foguete não tem ré. Né? A gente tem que ter entusiasmo, exatamente. a gente tem que sentar e ver como que a gente pode se ajudar para desenvolver o nosso município. E acreditar, né, Rodrigo? A gente precisa acreditar que o nosso município, hoje, ele tem as suas deficiências, tem as suas dificuldades, mas nós não podemos nos acomodar com a situação. Jacupiranga tem um grande potencial e nós, sim, estamos aqui para lutar pelo município. Muitas pessoas saem, Rodrigo, daqui do município. Você falou sobre a questão rural. Tem muitas pessoas que saem da área rural, porque às vezes o próprio mercado rural ele não consegue absorver. Porque às vezes a pessoa, vamos dizer assim, o pensamento do pai, né? Puxa vida, eu trabalho a minha vida inteira no Bananal, eu não quero que o meu filho trabalhe também de mão de obra no Bananal. Eu quero que o meu filho estude, eu quero que o meu filho tenha uma profissão, eu quero que o meu filho se desenvolva. Então aí que está a sensibilidade das políticas públicas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de todo o conglomerado, né? A iniciativa privada também, todo mundo sensibilizado e voltando para a questão da necessidade. A vocação de Jacupiranga em parte, na área rural, então nós temos que olhar para as necessidades rurais e ver, está tendo um grande êxodo da população rural dentro do município de Jacupiranga. E o que nós vamos fazer? São jovens? Se são jovens, nós vamos tentar, de alguma maneira, criar mecanismos para que nós possamos fazer com que esse jovem ele fique com a família, que ele não saia de perto da família, mas que ele se desenvolva. Eu conversei com vários e vários munícipes, eleitores aqui em Jacupiranga, e eles disseram assim, olha, meu filho mais velho já foi embora. Meu filho mais novo está acabando o colégio e já está se preparando. E o mais pequeno, vamos dizer assim, o terceiro filho, ele já disse que quando ele acabar o colégio, ele vai embora também, porque ele não vai ficar aqui, porque aqui não tem nada para fazer. Ou seja, Jacupiranga, infelizmente, já está numa cultura de uma boa parte da população que já pensa assim, eu tenho que atingir o estudo médio e quando eu chegar lá, eu já vou embora. Não! Jacupiranga, nós precisamos acordar. Jacupiranga é uma terra fértil, Jacupiranga é uma terra que pode crescer muito mais. E nós precisamos e devemos e podemos acreditar no nosso município, né? Então, assim, o Rodrigo falou assim, eu não consigo parar de falar dos jovens. E de fato, nós temos que ter uma visão sensível para os jovens, porque se nós não pensarmos hoje, já atrasado, né? Porque já muitas pessoas saíram daqui e não vão voltar mais. E nós não podemos julgá-las porque cada um tem que buscar o seu sucesso profissional. Né? Eu também, de maneira nenhuma, posso ser cruel em criticar ou julgar qualquer pessoa que está buscando o seu sucesso profissional. Mas nós temos que, dentro do nosso município, não é, Rodrigo? Fazer a nossa lição de casa. Sim, e cara, a gente tem que trabalhar em 3 frentes, né? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A gente tem que desenvolver essas políticas baseadas nisso. E cada pasta vai ter a sua necessidade. Educação, saúde, social, planejamento urbano, enfim. E, cara, aquela mentalidade de não tem dinheiro, não tem recurso, não tem o que fazer. Cara, a gente precisa... Não tem. O que eu posso fazer para conseguir? É uma chave que a gente vira e a gente começa a se mexer. Sim. A gente tem que ir atrás. A gente não está... O gestor, o político, de forma geral, a Câmara também se inclui nessa, né, na representação dos vereadores. Cara, a gente não pode
ficar acomodado no não, sempre foi desse jeito, não cabe, não tem o que fazer. Poxa, para trazer uma ETEC para o município tem que ter 60 mil habitantes, então não é viável. O que a gente faz para ter 60 mil habitantes aqui? Em quanto tempo? Né? Então bora arregaçar a manga e fazer acontecer. Bora, né? Trabalhar. Não vai ser aqui, ó, no estralar de dedos. A gente sabe disso, pô. Mas acreditar, a gente tem que acreditar, a gente tem que ir com entusiasmo e cativar as pessoas a estar junto e a estar fazendo a lição de casa e estar fazendo acontecer. Cara, são 3 setores da sociedade aí, cara. O primeiro setor, poder público, o segundo setor, iniciativa privada, o terceiro setor, ONGs aí, enfim. Cara, cada um com a sua vocação, cada um com o seu trabalho. O seu papel e a sua responsabilidade, hoje, dentro né? do poder público, do primeiro setor, nós temos 3 poderes aí também. Nós temos o judiciário para resolver todo BO que tem aí para ser resolvido. Nós temos o executivo para executar as ações e ir atrás dos recursos. Nós temos a Câmara de Vereadores, né, representando o poder legislativo aí, para estar fiscalizando e trazendo propostas de legislações que realmente faça a diferença. Projeto de lei eficiente. Isso. Exatamente. Não adianta trazer uma lei aqui que não tem aplicabilidade, que não tem funcionalidade no nosso município. Muitas vezes, quero fiscalizar tal coisa, mas não tem fiscal na prefeitura. Como que você vai aplicar uma lei dessa? Então a gente precisa ter também... ser realista, né? Ser realista, ser pé no chão, olhar. Né? Tem que pensar a longo prazo. Se a gente contratar X fiscais através de um concurso público, a gente pode fiscalizar tal ação aí, tal, enfim, sei lá, quantas motos sem escapamento tem no município. Ok, mas para a gente fazer um concurso público para contratação de fiscais, a gente precisa aumentar a receita do município. Porque tem um texto na lei de responsabilidade fiscal que não permite que seja contratado acima de 53%. Ô, Rodrigo, né? Então a gente precisa... a gente tem que olhar colocar os pingos nos is e fazer as coisas acontecerem. Um olhar realista para as coisas, né? A gente não pode ficar firulando aqui, até porque eu acredito assim, Jacupiranga não tem mais tempo para nós estarmos estagnados. Jacupiranga precisa, de uma vez por outra, por todas, se desenvolver, se desenrolar. E os jovens, ele não vai ficar esperando um final de mandato, 4 anos passarem para estar, vamos dizer assim, puxa vida, será que o mandato que vem vai acontecer alguma coisa? Não, ele vai de imediato, infelizmente, se mudar de cidade. Mas aqui, respondendo a pergunta aqui, aliás, o comentário do Emanuel Correia, ele diz assim, a respeito da questão da Cidade Nova, né? Rodrigo, atrás da quadra da Cidade Nova tem um terreno de sobra que daria para fazer o que a prefeitura quer. Enfim, obrigado, Emanuel, pela sua participação. Obrigado, Emanuel. O Altino Barbosa, que eu acredito que seja o Altino lá da Flor da Vila. Um abraço, Altino. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Também passou pra gente aqui, nos comentários aqui, o Robson Gonzalez, o Victor Hugo, né? E vamos ver aqui quem mais que comentou aqui ou tá junto com a gente. O Eduardo Davis, Camila Mendes, né, um perfil que está aqui. O Joel diz assim, é muito importante também investir cada vez mais em agricultura e agronomia. Os recursos naturais são excelentes, a terra é fértil, com certeza. Além de autossuficiente e gerar emprego e renda, o desenvolvimento econômico. Obrigado, Joel. Exatamente isso. A gente tem que entender que Jacupiranga precisa de um comércio forte, Jacupiranga precisa de um parque industrial, vamos assim, de ampliação, né, e com desenvolvimento, mas Jacupiranga também precisa da parte rural sendo respeitada, sendo, vamos dizer assim, olhada com carinho, porque representa, sim, uma grande parte da nossa economia. A Letícia aqui deu palminhas, o José Carlos falou, é verdade, e o Joel deixou mais um comentário aqui. Envolver os jovens nessa área, formar e profissionalizar jovens engenheiros agrônomos técnicos também. Obrigado, Joel, mais uma vez pela sua participação. Aqui a Ana Lu Gracioli acabou de entrar também. E a Wanda Régio. Obrigado, gente, pela sua participação. Olha, tem bastante coisa aqui, né, Rodrigo, que a gente poderia estar conversando aqui. Eu queria que você estivesse participando com a gente aqui, curtindo, compartilhando e falando um pouco sobre o seu bairro, a realidade do seu bairro. Nós estivemos falando aqui sobre a questão da Cidade Nova, mas o bairro Guaraú também, o pessoal reclamando sobre as estradas rurais, sobre a questão do transporte.
Falamos sobre a questão também da importância de deixar bem saliente que o município de Jacupiranga tem perdido muitas pessoas na zona rural, jovens na sua grande maioria, porque às vezes a pessoa mais idosa de família, ela tem a possibilidade de sair? Ela tem a possibilidade, só que é mais difícil, né? Sim. Boa parte é o jovem que vai sair. Na maioria das vezes o jovem, muitas vezes o pai, principalmente quando é filho único, Ivan, o pai acaba indo para não ficar longe do filho, o pai e a mãe. Exatamente. Ser aposentado, às Ser vezes. aposentado. Tem uma família muito especial para mim, que o filho foi para fora cursar, né, faculdade, tá namorando com pretensão de casar e os pais estão aqui, né? O pai já aposentado, a mãe professora. Pô, eles não vão ficar longe do filho, eles estão indo embora, né? E claro, gente, é uma coisa assim, ninguém é obrigado a morar na cidade natal, né? Mas a gente precisa cativar o interesse em voltar, né? Pelo menos ser uma opção para as pessoas de morar em Jacupiranga. Para muitos não é nem opção, às vezes por uma questão de empregabilidade, às vezes por uma questão de qualificação profissional, às vezes pela área que trabalha, né? Aqui não tem. Enfim, há um tempo atrás eu conversei com uma colega enfermeira que é daqui, que ela falou, assim que surgisse uma vaga de enfermagem, ela voltaria. Né? Não surge, não né? surge, né? Porque quem tem, cuida muito bem aqui. Porque sabe que se perder, vai ser difícil achar outro. E vamos ser realísticos, né? Acordar de manhã numa cidade calma, tranquila, passarinho cantando. Muitas das pessoas que às vezes trabalham aqui no centro da cidade ou podem estar indo almoçar em casa. Talvez as pessoas aqui não consigam dar ao real mensurar, aliás, perdão, sobre as qualidades. Mas nós que moramos no interior temos uma série de privilégios e benefícios, né? Que muitas pessoas pelas quais estão na cidade grande estão querendo vir para o interior exatamente por causa dessa tranquilidade. Nós temos comércio, vez ou outra, vemos pessoas que estão saindo dos grandes centros, comprando uma chácara, um sítio pequenininho aqui em Jacupiranga para estar vindo para cá porque quer sossego. Então, assim, Jacupiranga não precisa explodir em população, mas nós temos sim que entender que as nossas dificuldades aqui, elas precisam ser sanadas. Volto a falar mais uma vez. Os jovens, eles precisam ser olhados com um olhar de necessidade, com um olhar de prioridade, porque se a massa jovem de Jacupiranga não permanecer na cidade, o que vai acontecer? Nós cada vez mais vamos tornar uma cidade idosa. E uma cidade que cada vez mais vai se tornar dormitória, porque uma vez nós já ouvimos alguém falando sobre isso, né? O futuro de Jacupiranga é se tornar uma cidade dormitória, porque as pessoas elas saem de Jacupiranga para trabalhar e voltam à noite no final do dia eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, que por exemplo, tem alguns bairros, por exemplo, Butujuru, que na sua grande parte residencial, na parte da manhã é um sossego, uma tranquilidade, não tem ninguém na rua. Por quê? Exatamente, as pessoas já saem cedo, elas vão trabalhar e no final do dia voltam para casa. E muitas das vezes nós vemos isso se repetindo em diversos bairros da cidade. Mas o que está acontecendo com Jacupiranga? Nós temos aqui uma grande dificuldade para oportunizar o cidadão que quer construir uma carreira de ter essa possibilidade aqui no nosso município. E nós batemos mais uma vez, né, Rodrigo, na tecla. Nós precisamos de um comércio fortalecido, precisamos de um parque industrial mais desenvolvido, mas nós precisamos também ter uma área rural em que seja, vamos dizer assim, respeitada naquilo que nós temos vocação. Palmito, maracujá também, e não podemos esquecer a bananicultura, enfim, uma série de coisas. Mas fala aí, Rodrigo. Eu quero responder o vereador Robson, que deixou um comentário aqui. Eu não me contradisse não, vereador. Com todo respeito, né, eu usei um exemplo apenas, que foi o da fiscalização. Né? Vamos lá. Hoje, para aplicação, por exemplo, da sua lei, que foi uma que eu usei o exemplo aqui, né, para fiscalizar ruídos de motos, por exemplo. Há fiscal suficientes? Hoje, eu acredito que não. Né? Mas a fiscalização é importante.
mas a questão de mão de obra para trabalhar. Assim como qualquer outra lei, né? Muitas exigem mão de obras que muitas vezes não tem, não somente aqui, mas em outras prefeituras, né? Então, para aumentar a fiscalização, precisa que se faça concurso público para contratação. Para fazer o concurso público é preciso que tenha orçamento. E o orçamento vem com aumento populacional, né? Com aumento de arrecadação, né? Então, foi simplesmente esse exemplo que eu dei. Não houve contradição. Legal. Pode seguir. O bate-papo aqui é aberto, viu? Não tem problema nenhum, gente. Só para explicar. Não fazemos censura aqui, não. Não, só para explicar também. Eu e o vereador Robson temos um excelente relacionamento, né? A gente está sempre conversando. O vereador Robson sempre me recebeu muito bem, né? Porque ele identificou que o exemplo que eu dei aqui foi o da lei dele, né? Mas é uma lei super importante, tá? Eu defendo a lei, mas no meu entendimento, né? Hoje a prefeitura não teria fiscais suficientes para realizar, para aplicar essa legislação. Ter braço para isso, né? Não que a legislação não seja importante, tá? Eu dei um exemplo, eu peguei, dei um apanhado geral e depois coloquei essa lei como exemplo. Eu usei, na verdade, não foi nem a lei, eu peguei um exemplo de moto, né? Mas ele tem uma lei nesse sentido. Mas tem tantas outras questões também, né, Rodrigo? Se a gente fosse colocar aqui no assunto, que nós poderíamos decorrer. Mas que o nosso tempo está correndo e eu quero agradecer aqui você, internauta, que está junto com a gente aqui. Fique conosco até o final. Nós estamos recebendo mais perguntas aqui. A Neia, por exemplo, ela faz um comentário aqui, Rodrigo. Temos bons cursos técnicos, ETEC, aqui na Escola Vigneron, mas infelizmente as vagas de emprego são pequenas. Ou seja, aí nós temos um outro problema, né? Nós temos uma série de cursos técnicos, mas você não tem emprego. Ou seja, talvez exista essa sensibilidade para nós entendermos a questão da demanda. Você tem que ter a capacitação, mas você tem que ter também a absorção daquilo pela qual as pessoas estão sendo, vamos dizer, sendo formadas. Isso é uma sensibilidade que tem que ter. Porque senão, o que acontece? A pessoa vai buscar emprego em outro município. E é o que diz aqui o Emanuel. Eu mesmo saio para trabalhar às 5 e volto às 19 ou às 20. Então, eu acredito assim que a realidade do Manuel é a realidade de uma boa parcela do cidadão jacupiranguense. Fala para mim aqui, você que passa por essa mesma situação, escreve para a gente aqui se você passa por isso. Uma vez eu ouvi também uma palestra do Sebrae, inclusive num dos eventos de juventude, um rapaz, ele estava contando a história do Vale do Ribeira, e ele mencionou o seguinte, ele falou, gente, muitas vezes a pessoa sai do Vale do Ribeira e fala que vai buscar uma vida melhor, e a vida melhor dessa pessoa é ficando 2, 3 horas pendurada num ônibus, às margens do rio Tietê, com todo aquele mau cheiro. Sim, quando não mais, né? Para receber muitas vezes um salário que às vezes consegue receber aqui. Ou muitas vezes recebe um valor inferior aqui, mas que tem um poder de compra até maior. Então, assim, será que essa vida melhor realmente... Né? Depende, né? Isso é muito relativo, né? Acho que cada caso é um caso, né, Rodrigo? Mas assim, a gente pode... Eu entendo o que o Rodrigo está querendo dizer e a gente pode aplicar de uma maneira bem simples aqui. Por exemplo, se a pessoa ela sai daqui de Jacupiranga recebendo um salário mínimo, mas ela, vamos dizer assim, ela vai estar indo para Santa Catarina, onde tem uma grande concentração de jacupiranguenses, ela vai estar recebendo lá seus R$ 2.500. Só que lá em Santa Catarina, seja qual for a cidade, no Paraná, enfim, qualquer outra cidade grande, mais desenvolvida, ela vai estar tendo que pagar a moradia, a alimentação, o qual talvez ela não teria que absorver todo esse custo estando na casa dos pais ou morando com os parentes. Ela vai ter que pagar o deslocamento, que pode ser que ela receba um vale-transporte, mas somando todo esse custo, talvez a pessoa, como diz aquele ditado, está trocando 6 por meia dúzia. Mas, infelizmente, a pessoa às vezes até acaba se sujeitando a estar trocando esses 6 por meia dúzia por uma experiência. Eu lembro até hoje uma mãe que mora no Guaraú, ela me disse assim, Ivan, as minhas 2 filhas já saíram de Jacupiranga. E a minha mais nova também quer sair. E eu, vendo as minhas 3 filhas saindo daqui, o que eu vou fazer?
eu vou também, eu não vou ficar aqui sozinha, porque eu vou ter que dar um apoio para elas, é a minha família. Só que daí ela pegou e falou para mim, mas eu não queria deixar Jacupiranga. Só que assim, a minha filha, ela, infelizmente, a do meio, que foi agora recente, ela foi procurar serviço, mas disseram para ela que ela tinha que ter experiência. Sem experiência, eles não contratavam. Mas aí a mãe me indagou, mas como é que ela vai ter experiência se ninguém dá oportunidade para ela? Como é que vai acontecer, Ivan? Não tem como. Então, assim, a gente precisava de ter uma experiência. E aí, qual que é a ideia dela, né? Ela falou assim, mãe, se não der certo que a gente continua lá, eu vou fazer o seguinte, crio experiência no mínimo de 1 ano e volto para cá, para Jacupiranga, e aí vou tentar trabalhar aqui, se por acaso a senhora não conseguir ir lá para morar com a gente e ficar com nós 3 lá na cidade, acho que é Santa Catarina, enfim. Então, assim, são situações que não é raras aqui em Jacupiranga. Todo mundo aqui, Rodrigo, em Jacupiranga, tem um amigo ou um parente que foi embora daqui. Tem. E claro que, independente de quais políticas públicas forem acontecendo, de como a cidade for se desenvolvendo, isso vai acontecer. Pessoas vão embora, né? Outras virão para cá, né? É um ciclo e cada um leva a vida como melhor também lhe for conveniente, né? Eu quero voltar aqui ao chat, Ivan, só para responder mais uma vez o vereador Robson. Antes de se responder ele, Rodrigo, deixa eu só dar o boa noite aqui pro pessoal. Pode dar boa noite. Tá, aqui, ó, pro pessoal também interagir com a gente. O DJ Free, da RDR, tá com a gente aqui. O Vitor Hugo. Quem mais tá aqui com a gente? O Eduardo Serralheiro. Eduardo, obrigado. Obrigado vocês todos aí pela participação. O Felipe Nil. Tem mais gente aqui que tá entrando aqui com a gente. Deixa eu só ver... aqui o Joel deixou um comentário assim: eu já passei muito por isso, mas hoje trabalho perto de casa, nem de carro eu dependo. Visto isso, entendo hoje a importância de ter emprego dentro do município. Gasto menos tempo de trajeto, economizo mais, né? E sobra tempo para aproveitar mais a vida. Isso é o sonho de consumo, né? Mas vamos lá, vamos para a pergunta aqui o comentário aqui, né? Eu não sei se o vereador tá na live ainda, mas ele colocou assim: mas você acha viável contratar uma equipe completa para o UBS da Cidade Nova, mas não dá para contratar um fiscal? Em nenhum momento eu disse que era viável contratar uma equipe para uma UBS, né? O que foi comentado aqui, né, pela NEA, é que falta uma UBS na Cidade Nova, né? E o que eu disse é que eu ouço isso há muitos anos, desde quando eu era pequeno, né? E que eu nem sei, ainda complementei dizendo que eu nem sei se tem algum terreno, né, algum espaço disponível para uma construção de uma UBS. Mas em nenhum momento eu disse que era viável a contratação de uma equipe médica, né? Uma equipe médica não, uma equipe, enfim, para estar operando o serviço numa UBS, né? Ao final da live dá para voltar aí também no que eu disse lá inicialmente. Legal. Mas foi só para esclarecer isso, tá? Eu não disse que é viável. Vamos para frente. Obrigado, Rodrigo. Aí. Legal, pessoal. A gente tá aqui para conversar sem... vamos quebrar tabus aí. O negócio aqui é conversa, um bate-papo livre. E isso acontece, gente, na Câmara. O vereador Robson, ele tem essa liberdade comigo, assim, da mesma forma que eu tenho essa liberdade com ele também. A gente está aí para... A política é isso. A gente conversa, a gente coloca questionamentos à mesa e assim a gente vai levando, né? Hoje na Câmara, né, um dos vereadores com quem eu tenho mais conversas é com o vereador Robson, né? Então não tem problema nenhum, né? Ele está perguntando, estou respondendo, né? E assim é a política, faz parte. Chegou aqui com a gente também o Nauan Vitor Oliveira. Nauan, um abraço. Abraço, Nauan. E o Emanuel, ele fez aqui um comentário bem interessante. Ele disse assim, Ivan, isso de não ter experiência, eu levei 10 anos para poder ter oportunidade em ser motorista de caminhão. Mas graças a Deus hoje tenho uma boa experiência. É fato, né? Manuel está aqui expressando aquilo que ele passou e muitas pessoas passam também essa dificuldade. A Letícia diz assim, ainda a pessoa tem... Não, esse aqui é um comentário lá de trás, né?
Deixa eu ver aqui. Para mim tá tendo um atraso aqui também. Tá tendo um delay aqui. Tá. Mas, pessoal, bacana. Assim, a gente tem explanado aqui algumas coisas sobre a questão de oportunidade. E na verdade, a gente, de maneira natural, acabamos falando exatamente sobre a questão econômica, emprego, oportunidade, falando sobre os jovens. E vocês percebem que em toda a live nós acabamos voltando na questão econômica. Vocês vejam que é um ponto que toca a todos nós que estamos aqui em Jacupiranga. Enfim, quando você fala sobre desenvolvimento econômico, sobre desenvolvimento sustentável também, no caso de você ter uma política que faça envolver com que o munícipe ele consiga ter para ele, para o filho, uma oportunidade de emprego, para que ele fique aqui no município, para que ele tenha o seu negócio valorizado e que ele possa, vamos dizer assim, às vezes, dependendo da situação, estar sendo um fornecedor para a prefeitura, para que veja que o seu imposto que ele está pagando, de uma certa maneira, possa ser reinvestido aqui dentro do município, porque se ele conseguir vender para a iniciativa pública, também ele pode estar reinvestindo esse dinheiro, ou seja, a maior concentração desse investimento dentro do próprio município. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos perder esse entendimento, que quanto mais o dinheiro ficar dentro do nosso município, mais o valor, vamos dizer, aquisitivo dos munícipes vai aumentar. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo hoje, né, Rodrigo? E até essa questão das próprias empresas do município fornecerem para a prefeitura, né? A gente tem que preparar o nosso comércio local para participar de licitações, né? Como participa de um processo licitatório, quais documentações são necessárias, né? Para que participem, né? Como diz, não há garantia de que vençam as licitações, mas pelo menos a participação só tem um jeito de ganhar, que é participando, né? Então, hoje a nossa prefeitura, ela é o maior empregador do município e é também o maior comprador do município, né? Então, eu vejo com bons olhos a participação das nossas empresas locais aqui, né? Dos nossos CNPJs daqui para estarem participando, né, dos processos licitatórios, né? Claro que empresas de outros municípios virão também, enfim, mas só tem uma chance de ganhar, que é participando. Exatamente, e isso aí é indispensável, né? Aqui o Joel está bem ativo com a gente aqui, fazendo um comentário. Isso é porque Jacupiranga tem qualidade de vida, mas é inegável. Precisamos mesmo de emprego e renda. Fato. Bom, o Vitor deixou aqui, será que é um assunto já bem diferente daquilo que a gente está conversando? Será que a creche modelo sai esse ano? Olha, Vitor, a gente sabe que foi destinado o recurso, né? Isso é um projeto já antigo, né? Não é um projeto agora dessa gestão, é um projeto antigo já da gestão passada, pela qual Jacupiranga já devia ter esse projeto já finalizado, né? Como tantos outros que nós vemos aí que estão se arrastando e que não está acontecendo, né? Mas a gente, infelizmente, em alguns aspectos, a gente tem que ser como Tomé, né? Tem que ver para crer, porque, infelizmente, as coisas... Não é que nós não torcemos para o nosso município. Pelo contrário, nós estamos aqui porque torcemos, nós acreditamos no potencial. Só que, infelizmente, existem algumas coisas pelas quais tem que vir da iniciativa pública para acontecer o projeto. Não é o munícipe que vai lá e vai colocar e vai fazer as coisas acontecerem. É o próprio, né, responsável no poder público. A Daniela Carravieri está entrando aqui agora, participando com a gente também. Tem mais outras pessoas. Eu queria deixar para você aqui um pedido. Você que está entrando agora, você que está conosco aqui na live, faça um favor para mim, compartilhe essa live, faça com que essa informação chegue. Nós estamos fazendo aqui a primeira live de uma série de outras lives que nós iremos fazer. Hoje nós estamos recebendo aqui o Rodrigo, por um convite que eu fiz para ele estar com a gente. Nós fizemos uma live na semana passada, né, Rodrigo? Foi semana passada. E nessa live nós recebemos algumas perguntas de alguns internautas que gostariam de estar vendo as nossas respostas, só que a gente não conseguiu
está respondendo a todos. Então, nós começamos já a live respondendo algumas perguntas e também no meio daqui dessa live aqui que nós estamos fazendo hoje, nós também estivemos discorrendo sobre algumas informações. Então, você que tem alguma informação que acabou de chegar e quer falar um pouco sobre o seu bairro, sobre as necessidades, sobre as dificuldades, sobre aquilo que você está passando, bem, faça o seu comentário, deixe a sua pergunta e nós queremos ouvir. Aqui é um bate-papo livre, falando sobre as necessidades, sobre os potenciais de Jacupiranga, porque Jacupiranga tem muita coisa boa também para se viver e muita coisa boa pela qual nós podemos sim ver daqui a um futuro muito próximo. Eu acredito nisso. Eu creio que Rodrigo também acredita nisso, né, Rodrigo? Sim. Jacupiranga é uma terra que tem muito ainda para oferecer. Tem, e a gente precisa cuidar daquilo que é nosso, né? A gente precisa cuidar e defender as conquistas que nós já tivemos e procurar avançar, né, em todas as causas aí, né? Tem muitas coisas para serem resolvidas ainda. Não vai ser um mandato, não vai ser 2 mandatos que vão resolver todos os problemas, né? Tem coisas, nada é eternizado, né? Tudo vai precisar ter manutenção, enfim. A gente precisa estar sempre aí buscando melhoria e acreditando, né? Uma frase que eu gosto muito, quem usa essa frase é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, né? A gente tem que estar sempre buscando novas soluções para velhos problemas. Exatamente. E existe uma coisa pela qual nós acreditamos muito, né? Alguma pessoa vai falar assim, puxa vida, mas o pessoal só critica, só sabe falar. Na verdade, nós entendemos o seguinte, nós entendemos que Jacupiranga tem muito a melhorar. Nós, dentro do potencial de Jacupiranga, posso falar potencial turístico, potencial como indústria. Jacupiranga tem um ótimo potencial para ser Porto Seco, né? Centro de distribuição, como potencial... posso falar assim até da própria natureza de Jacupiranga, que pode ser explorada no sentido benéfico e sustentável, né? Nós temos uma população aqui muito boa, trabalhadora, pessoas aqui capacitadas, né? Nós até mencionamos no outro podcast falando sobre a questão do funcionário público. Tem muita gente boa dentro do funcionalismo público que acredita, que é competente, que faz muito além daquilo pela qual é contratado. Às vezes tira dinheiro do próprio bolso para alguma necessidade ou outra, porque acredita que as coisas podem acontecer e de alguma maneira ela pode contribuir com isso. Então, eu acho assim, Jacupiranga tem uma grande riqueza, só que, infelizmente, tem andado em mãos erradas ou com pessoas que não têm tido o total cuidado que Jacupiranga precisa. E é por isso que nós estamos aqui. Olha, se por acaso concordássemos com tudo e achássemos que tudo está bom, como a grande parte da população não acredita que esteja, não haveria necessidade de haver eleição, né? E gente, a política ela está aí para ser discutida, para ser debatida, né? Vou pegar o exemplo aqui que aconteceu com o vereador Robson agora. Eu não discordei da lei que ele fez, né? Mas eu tenho uma visão a respeito da aplicabilidade dela. E esse debate, se não aconteceu na Câmara, né, deveria acontecer, né? Não, é uma lei que é importante e tem que existir, mas precisa ser aplicada, né? A mesma coisa, eu uso como exemplo também o Conselho Municipal de Juventude, assim como qualquer outro conselho. A lei sancionada é simples, entre muitas aspas, mas e a aplicabilidade? Precisa de pessoas da sociedade para compor um conselho, para fazer com que um conselho de fato seja atuante, né? De que adianta ter uma lei dizendo que tem um conselho se o conselho na prática... O Ivan viveu isso no Contur. Sim. Né? Então, questões precisam ser levantadas. E precisa ser discutido. E isso, eu trago uma pergunta, Ivan, da live anterior, que está aqui separada, do Alberto Teixeira. Ele pede assim: Ivan, fale sobre fortalecimento do diálogo entre os poderes, principalmente com a Câmara Municipal. Né? Qual que é a importância? Né? É um diálogo que... Será que existe hoje? Do prefeito com os vereadores? Ou dos vereadores com o prefeito? A população está aí, nós vemos que não... Nós estamos numa cidade pequena e nós sabemos como funcionam as coisas. Algumas pessoas mais, outras menos, mas nós sabemos que essa conversa, esse estreitamento
Hoje tá bem delicado, tá bem. Posso usar a palavra fracassado no sentido assim de ter esse diálogo aí aberto e amplo para estar desenvolvendo algumas coisas, né, Rodrigo? Sim, assim, dentro da política vai acontecer vetos jurídicos, vetos políticos, né? Vai ter derrubada de vetos políticos, jurídicos, enfim. Gente, o vereador ele não é eleito para ser amigo do prefeito. Assim como o prefeito não é eleito para ser amigo dos vereadores, assim como os vereadores não são eleitos para serem amigos entre si. Mas tem que ter uma cordialidade. O diálogo tem que ser constante. Eles estão discutindo diariamente a cidade, as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que o voto que é dado na urna não é simplesmente um voto. Você deposita 4 anos. E sem né? levar pro lado pessoal, né, Rodrigo? Não pode ser pro lado pessoal nunca. Não gente. podemos. Jamais. Capaz, por conta do questionamento aqui do vereador Robson, eu nunca mais quero falar com o vereador. Não é assim que funcionam as coisas. Robson, daqui a pouco eu tô no teu WhatsApp aí te perguntando as coisas. Então, assim, tem que ter. E outra, o Robson faz parte de um outro grupo político, assim como outros vereadores fazem parte, compõem outros grupos políticos na cidade. Eles vêm com propostas também que serão apresentadas no momento certo, né? Eles têm o trabalho deles para mostrar. Enfim, a gente também tem as nossas ideias, os nossos objetivos, E o estamos nosso aqui caminhar. para falar sobre isso, né? Exatamente. Olha só, a Ariene, ela deixou um comentário aqui, ó. Moro no centro há 20 anos. Me entristece muito em ver a situação da banda municipal. Lembro que na minha infância o prédio não era tão bonito quanto hoje, mas era um sonho de toda criança participar da banda. Ariane, muito obrigado pela sua participação. A banda municipal, na verdade, é um assunto que nós abordamos bastante na live passada. E nós falamos sobre a infelicidade que nós temos hoje de não ter a existência da banda, né? Existe um trabalho que está sendo feito, mas que está sendo muito aquém do potencial que Jacupiranga já teve. Jacupiranga que já foi representar já foi representada, né, através da banda municipal 2 vezes fora do país, no Chile, em Milipídia, mas também foi representada em várias cidades do nosso Brasil, né? Eu posso falar isso com propriedade porque eu participei desse momento de ouro na banda municipal de Jacupiranga, e eu lembro até hoje das muitas boas lembranças que nós temos e o quanto isso cooperou para uma adolescência, para uma juventude aí que fosse assim com mais engajada, que tivesse uma apreciação musical melhor, mas que também tivesse uma oportunidade de não ser marginalizada, né? Infelizmente isso foi esquecido. Jacupiranga hoje não tem uma banda municipal. Eu compartilho com você, Ariane, aí dessa tristeza. O Emanuel diz assim, ó: Ivan, por acaso tem algum projeto para asfalto na Cidade Nova? Emanuel, me corrija se eu estiver errado, mas na Cidade Nova, ao meu entendimento, só tem uma rua que ela não é asfaltada ainda. Acredito que talvez você esteja querendo se referir à questão de recapeamento, né? Porque tem algumas ruas no bairro da Cidade Nova que estão aí precisando aí de manutenção e, infelizmente, não estão sendo lembradas, né? Nós temos aí esse entendimento que não é só fazer asfalto novo, mas temos que tomar cuidado e tomar essa atenção com os asfaltos, né, que já são existentes no município. Até porque um asfalto que não é bem cuidado, ele se torna pior com uma estrada rural. Porque a questão do buraco, ela se torna tão complicada que um munícipe ele não consegue, vamos dizer assim, às vezes se deslocar tão bem quanto conseguiria por uma estrada rural bem, vamos assim, com uma boa manutenção, tá? Mas obrigado aí, Manuel, pela sua participação. Deixa eu ver aqui quem está mais com a gente. A Tatiane Oliveira, o Fábio Alexandre, deixa eu ver quem... Olha, a Deise diz assim, ó: eu acredito que Deus vai abençoar muito, que nossas crianças que estão crescendo encontrem melhorias e não precisa ir embora como o meu neto, que tem que ir embora para poder trabalhar. Rogério Moreira, que entrou com a gente aqui. Pode falar, Rodrigo.
Não, assim, a questão de ir embora, né? É triste ver o comentário como o da Daisy, né? Acredito que seja um sentimento de muita gente aqui na cidade, né? Principalmente pais e avós, né? Que muitas vezes já deixam de compartilhar ali a rotina com seus filhos, com seus netos, né? E assim, Ivan, mais uma vez, reforçando, a gente sabe que não é num estralar de dedos que as coisas vão funcionar, né? Que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Mas a gente tem que ter o entusiasmo, a gente tem que ter a crença, e a gente tem que ter o pulso firme e buscar a celeridade nos processos. Nós não podemos perder a esperança, né, Rodrigo? E nem o tempo. Que são o casal perfeito, né? E assim, a gente sabe que muitos entraves, muitas questões que acaba demorando ou dificultando, né? Muitas vezes é uma questão de política. Boa vontade, às vezes, né? De política. De política, eu não vou corrigir minha frase. De má política. No sentido de não querer dividir o crédito, muitas vezes, com o colega, né? Mas às vezes uma vaidade, né? Uma vaidade. Uma vaidade. Né? Então, assim, a gente tem... cara, eu comentei isso lá na nossa entrevista anterior, no Balaio Geral. Cara, qual que é a dificuldade de dividir o crédito? Muitas vezes. Né? Tudo que um vereador, tudo que um prefeito faz, não é para ele, é para nós. É para o município, né? Município. Então, tudo é nosso, né? Digamos assim. E por que também não pensar nas futuras gerações, sim, né, Rodrigo? Porque muitas vezes a gente tem que pensar nisso. A gente pensa, o dinheiro é público. Se der dinheiro público. O dinheiro é nosso, cara. O dinheiro é nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. Né? Investimentos que são feitos aqui são feitos para todo mundo. Né? Por isso, mais uma vez, é importante a participação popular, é importante conhecer cada secretaria, saber como funciona, conhecer uma Câmara Municipal, ter uma conversa aberta com os vereadores, com o próprio prefeito. A gente sabe que tem a questão de agenda também, né? Quem ocupa um cargo público está buscando recursos, está resolvendo problema. Lá em Cajeти, a gente costuma dizer que a prefeitura é uma máquina de problemas, né? Onde quem está sentado na cadeira foi eleito justamente para isso. Para resolver problemas. Para resolver problemas, né? Então, a gente tem que participar, tem que trazer proposta. E quem está sentado na cadeira, quem está no exercício do mandato, tem que estar com disposição. Com a disposição, com o coração e com a mente aberta para ouvir também dos munícipes. E com o peito aberto, né, Rodrigo? Não pode ter medo. Assim, faz parte. Muitas vezes vai levar pancada, muitas vezes vai ser xingado injustamente, vão falar mal injustamente muitas vezes. Né? A própria Bíblia fala que a chuva cai para os justos e para os injustos. Exatamente. Né? Então, assim, faz parte. Quando a gente se propõe a estar exercendo um cargo público, a gente tem que entrar tendo conhecimento disso, de que a gente vai ser questionado, de que a gente vai ser muitas vezes xingado, mas de que a gente tem uma missão a cumprir e que a gente também vai ser, o nosso serviço vai ser concretizado e vai transformar a realidade social de muita gente aqui. Eu acho que essa que é a proposta que tem que ficar. É legado. No final das contas, o mandato vai passar, a vida da gente vai passar, e o que fica é o legado, e as boas histórias, né, de quem conviveu com a gente. Exatamente. É isso aí, Rodrigo. Eu quero dar uma boa noite aqui pro Pedro, né? Nós já estamos caminhando pro final aqui, mas a live vai ficar salva, tá? Quero que você, depois, dentro da sua oportunidade, compartilhe essa live para que mais pessoas possam saber sobre esse novo trabalho que nós estamos fazendo agora, essa live, e que você também, que está aí do outro lado, possa curtir e comentar numa próxima live também junto com a gente. O Pedro, inclusive, o Pedro Rocha, ele participou com a gente nesse período em que a banda municipal teve o seu êxito, né? Que nós fomos para outro país, enfim, foi uma grande memória que nós temos. Está aqui com a gente também o Luiz Fernando Salles Lemos. Obrigado, Luiz, pela sua participação. O Rodolfo Lourenço do Amaral, ali da Skip. Rodolfo, um abraço. Obrigado por você estar com a gente aqui, prestigiando. A Deise diz assim, verdade, sempre há esperança e nós não vamos desistir, Deise. A Sônia Bruno também acabou de entrar com a gente aqui.
A Jéssica Licori. Boa noite, amigos. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Obrigado por você estar com a gente aqui, tá? E eu queria finalizar, já nós estamos indo aqui para os finalmente, para o momento final aqui do nosso podcast. E eu queria ler uma mensagem aqui. Aqui quem entrar com a gente também aqui apareceu o Alcides Ferreira de Lima Filho. Boa noite, Ivan e Rodrigo. Boa noite, Alcides. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa noite, Cidinho. Um abraço. Olha só, diz aqui deixa eu só ver aqui que o comentário, às vezes ele acaba rodando. O Joel, ele tinha feito um comentário aqui, Rodrigo. O último comentário dele. Pra mim sumiu também. Aqui, ó, achei. Ele diz assim, ó. Estamos caminhando para o final e eu vou finalizar aqui com o Joel dizendo assim, ó. Eu confio na gestão de vocês dois porque conheço o Ivan desde pequeno. Não fomos melhores amigos, mas a cidade é pequena. Conheço a história de vida e o caráter e os princípios e Rodrigo é meu sobrinho. Vi crescer e tenho muito orgulho do seu caráter. Bom, eu quero agradecer, Joel, pela confiança que você aplicou na gente, né, escrevendo essa palavra, essas mensagens aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos algum sonho. Você que está com a gente, você também tem sonhos, você também tem propósito, você também almeja alguma coisa na sua vida. E diante de tudo aquilo que nós almejamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos para nós, com certeza será muito melhor se o local em que nós estamos também alcançar e for alcançado por esses objetivos. Por isso eu acredito que Jacupiranga tem muito a desenvolver, Jacupiranga tem muito a crescer e que se por acaso nós nos unirmos numa só intenção e nós entendermos que o nosso município, quando nós dermos as mãos, acreditarmos que nós iremos muito mais longe, nós veremos, talvez não no total, talvez não na completeza, mas presenciaremos, nós veremos teremos, vamos dizer assim, uma leve, vamos dizer assim, participação, né, de muitas coisas que nós veremos ainda em vida, mas, como o Rodrigo disse, nós temos que pensar nas próximas gerações que virão, o legado. Será que eles estarão aqui em Jacupiranga? Será que haverá força? Será que haverá desejo de continuar aqui em Jacupiranga? Nós sabemos que, infelizmente, houve uma lei agora que foi aprovada há pouco tempo no Brasil, que municípios que diminuírem a um certo ponto a sua população eleitoral passarão a se tornar distrito de outro município. Será que nós, se continuarmos do jeito que estamos, será que nós nos tornaremos distrito agora de Cajati? Né? Claro, eu não estou dizendo para agora, mas nós não podemos negar que Jacupiranga está vindo de uma série recorrente de situações onde nós vemos um total desgoverno. E é por isso que eu quero convidar você a pensar um pouco mais sobre isso que nós falamos aqui, a pensar sobre qual é o futuro que você quer ver para Jacupiranga. Nós temos um carinho muito grande por esse município e nós queremos que não só nós, mas que toda a população alcance esse tão almejado futuro e que nós possamos encontrar daqui a um tempo novos cidadãos jacupiranguenses vindo de outras cidades, né? E encontrando aqui um município dos sonhos, não digo perfeito, mas onde ele possa construir aqui uma família, possa estar fazendo um desenvolvimento econômico e possa criar uma esperança, uma cultura, uma família, enfim. Aquilo que nós queremos ver para a nossa Jacupiranga é o desenvolvimento. E eu creio que, em nome de Jesus, nós em breve conseguiremos encontrar isso no nosso município. Amém. Mas, gente, concordando com o Ivan, a gente não pode desistir da terra que forjou a nossa vida, né? Da terra onde a gente tem se desenvolvido como ser humano, né? Como profissional, né? A gente tem que preparar o ambiente para as próximas gerações que estão vindo, né? E não é somente na política, é toda uma sociedade, né? Politicamente falando, eu digo para vocês, né, a importância de participar, da gente conhecer as secretarias, os poderes, da gente conhecer as instituições do nosso município,
a gente precisa fazer uma construção de novas soluções para velhos problemas, né? Juntos, né? Quem está lá na cadeira sentado vai te representar, mas você pode contribuir para a construção de uma política pública que pode mudar a tua vida, que pode transformar a tua realidade social. E isso às vezes vem do voto, né, Rodrigo? E isso vai vir, né, do voto, porque o voto ele não vai ser só um voto, né? Não banalizem a palavra voto. Voto é sinônimo de 4 anos da tua vida entregues para uma ou duas pessoas, uma para cada poder que você vai decidir. Então, gente, participem da política, incentivem as pessoas a participarem, né? Contribua dentro daquilo que você trabalha, dentro da tua profissão, dentro da tua vocação como ser humano, né? Gente, falando diretamente para os jovens que estão aqui na live, para você que é mãe, para você que é vó, para você que é tio, para você que é tia, os jovens eles não são o futuro, eles são o presente. E eles têm muito para contribuir. A gente precisa preparar os nossos jovens para a faculdade, a gente precisa preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho, a gente precisa preparar os nossos jovens também para o poder público, para estar servindo muitas vezes dentro de uma prefeitura, para estar servindo dentro de uma Câmara Municipal, para estar lá futuramente exercendo um cargo eletivo, né? O trabalho que as pessoas que estão sentadas na cadeira estão fazendo hoje, o que aquelas que pretendem fazer daqui para frente, tem que ser dado continuidade lá no futuro também. A gente tem uma geração para preparar, inclusive para a nossa política municipal, para que Jacupiranga continue a se desenvolver, né? Tudo é um processo. Esse processo, ele é até Jesus voltar. Né? Amém. Maranata. Rodrigo, eu quero agradecer pela sua participação com a gente hoje aqui. Obrigado, tá? Ivan, mais uma vez aí pelo convite, pela parceria aí. Tamo junto. Dá um abraço aí pro pessoal que tava com a gente aí. Gente, obrigado aí pela participação de vocês, que Deus abençoe. A gente tá aqui para isso, para responder as perguntas de vocês. Nós não temos problemas com críticas, a crítica faz parte, né? E a gente está aqui também para responder, para ser questionado. Tudo faz parte do processo. Tá bom? Então, gente, obrigado por vocês estarem aí com a gente. Sexta-feira, que horas são? Quase 10 horas. Quase 10 horas da noite falando de política. É gostar demais, então, né? Obrigado, gente, por vocês estarem aí junto com a gente até agora, viu? Que Deus abençoe. Legal. Olha, estamos aqui finalizando. Agradecer aí o final que o Nico entrou com a gente agora há pouco aqui. A Jéssica Líquoro diz: a juventude de Jacupiranga está bem representada. E finalizando aqui, o Joel diz assim: eu faço questão de ir em Jacupiranga votar em vocês. Obrigado, viu, Joel? Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aí nessa quase 2 horas de live. E digo mais uma vez para você, não desista. Não pare de sonhar. Acredite nos sonhos da sua terra, da sua amada Jacupiranga, porque um dia, com certeza, em breve, nós veremos aqui despontar uma cidade pujante, com muitos e muitos sonhos sendo realizados. Quero agradecer você, um grande abraço e, se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.